Falar sobre essa situação aí do Deltan Dallagnol. O Dallagnol havia sido cassado de forma absurda, já na minha opinião, pelo TSE, por unanimidade, também pelo TSE, e um julgamento muito rápido, né? Foi muito rápido para decidir a cassação do Deltan Dallagnol. E agora, na Câmara dos Deputados, por unanimidade. O que já foi falado muitas vezes, a Câmara não podia fazer nada. Era só para deixar claro que ele estava sendo cassado. Tá bom, mas então para que tem uma mesa diretora? Para que tem ali políticos de vários partidos? Porque minha grande decepção é que tinham políticos de direita. E aí eu digo, esses políticos de direita não poderiam ter apresentado algum contraponto? Não poderiam ter dito, a gente não tem por que aceitar a cassação do Dallagnol diante de tantos absurdos que a gente tem aqui dentro da Câmara dos Deputados. Porque, Sóstenes Cavalcante, Partido Liberal, de direita, foi eleito por conservadores. Não podia ter apresentado algum contraponto? Marcos Pereira, Partido Republicanos, também de direita, foi eleito por conservadores. Não poderia ter feito alguma coisa? Não poderia ter trazido um contraponto? Essa é a minha pergunta. Podia? Tinha algum senso? Alguma coisa poderia acontecer? E outra, até quando os políticos de direita vão aceitar de uma forma acomodada as decisões do judiciário? Porque isso é o que mais me incomoda. O Dallagnol foi cassado, nada aconteceu e a gente já foi avisado, já estava avisado, eu quero revanche. O Lula disse que ele queria vingança. O primeiro já foi. E aí vão ser vários deputados ou até senadores de direita sendo cassados e ninguém fazendo nada? Porque pra mim, me passa uma situação de rabo preso. O senador já tem, né? O Rogério Marinho. Então, mas nesse... Tem o Rogério Marinho ainda. No caso do Dallagnol, foi uma... Ele tinha um problema dentro do próprio Ministério Público. Ele já tinha tinham 2 ou 3 PEDs, processo administrativo, que ele tinha sido advertência em uma punição, uma advertência em mais uma censura, e tinham mais 15 processos se transformando em PED. Então ele poderia dar uma sanção de ser exonerado, assim... Só que o Ministério Público liberou o Dallagnol para participar das eleições. Ele se exonerou. Sim. Ele se exonerou. Mas a questão mas ele recebeu a liberação para participar das eleições. Não, mas ele se exonerou. E aí o que acontece? Uma vez que ele está exonerado, a punição administrativa, que era a perda do cargo, se perde a função. Então para-se os processos. Você entendeu? Mas é que ainda não era processo. Não, mas ainda não tinha abertura do processo. Mas não importa. Mas Alessandro, importava até antes dele. Importa porque a gente tem vários processos sendo arquivados dentro da Câmara dos Deputados. Mas vamos pensar que a gente mais vê processo sendo arquivado. Mas vamos pensar inclusive. Assim, a pessoa que estava participando desse pleito era uma pessoa do meio jurídico. Ele sabia dos riscos. É diferente eu chegar aqui e falar, por exemplo... eu não conheço da área jurídica, eu acabo fazendo uma ação dessa que eu não fosse do Ministério Público, mas fosse outro processo administrativo, eu saísse, eu não sabia desses efeitos. Ele sabia dos riscos. Só que aí ele contou com a decisão em primeira instância. E aqui foi lá no TRF de lá, TRE de lá, do Paraná, que deu a autorização para ele sair. E aí o partido... o partido que entrou com a ação, esqueci qual que é agora, ele entrou com a ação falando no Supremo, lá no TSE, justamente questionando. E realmente, no artigo que fala da ficha limpa, tá lá assim, bem no inciso G, tá lá bem escrito: membros do Ministério Público que estejam em processos... Mas não era processo. A interpretação mudou. Não era processo ainda. Tanto é que você tem caso de jurisprudência com interpretação diversa. E quando você tem uma mudança de interpretação, ela tem que ser para a próxima eleição, não para a eleição que já aconteceu. Mas não teve mudança. Mas não teve mudança de interpretação. Você tem um caso exatamente igual. Qual foi a interpretação que ele saiu justamente para se privar de uma condenação ou de alguma coisa que deixou ele inelegível? É um risco. Mas é um risco. Mas não tinha um processo. Não, Alessandro, eu sei que é um risco. É um risco. Mas você jura pra mim que a ficha do Dallagnol é a pior ficha da Câmara dos Deputados hoje? Não. É isso que eu digo, é muita cara de pau. A cassação é muita cara de pau. Eu entendi da explicação do Alessandro, é o que eu já achava antes. O Dallagnol foi tirado por eu acho. Sim. Eu acho que ele vai fazer isso. É isso. Entendeu? Eu acho que ele possa fazer isso. Eu acho que ele fez por causa... Eu acho. Se eu acho...
Entendeu? Não, acabou, no caso assim, dele, não tem... Inclusive, a decisão do TSE é isso, que ele poderia. Essa é a decisão do TSE. No caso dele, não tem presunção de inocência nenhuma, porque uma coisa o processo já está iniciado, aí, no meio desse processo, ele sai para se proteger de uma possível condenação. Já existe essa lei que está estabelecida para evitar a fuga. Aí não, no caso dele, houve reinterpretação que, mesmo sem o processo estar iniciado, mas existindo a possibilidade de processo, não de condenação. Não, mas existia as 15... Ele já não pode voltar. Já existia as 15 reclamações lá dentro que estavam... Não é processo aberto. Mas estava em trâmite. Mas não é processo aberto. Poderia nem virar processo. Não, mas poderia. Mas essa é a questão. Enquanto dele não é processo... Poderia nem processo virar. Não, pra mim, o que mais me revolta é que enquanto dele não é processo... Por exemplo, assim, a decisão dele sair pode ter dado a interpretação que isso ia virar processo. Então, ele correu um risco. É que nem você... Era o único calcanhar de Aquiles que ele tinha. Mas aí quando você olha para uma jurisprudência de interpretação no sentido contrário, você tende a acreditar que a justiça ela é confiável, que a justiça te dá a segurança jurídica. Aí ele confia na jurisprudência e a jurisprudência muda. A verdade é que o que aconteceu com o Deltan Dallagnol é a maior das injustiças que o país já viu na sua história recente. Em uma terra de loucos, uma terra de pessoas insanas. A sanidade acaba virando loucura. Em uma terra de corruptos, a justiça se torna injustiça. O homem que lutou para combater a corrupção, o homem que lutou pela justiça, ele é perseguido. Enquanto ele afundava, poucas pessoas tiveram a coragem de lhe estender a mão. Mas quando o Deltan afundou, não foi só o Deltan que afundou. Não foi só o Deltan. Era o Brasil que estava afundando. Era a noção de justiça que estava afundando. Era a esperança dos brasileiros de um dia ter um Brasil minimamente decente. Deltan afundou e com ele afundou a nossa noção de justiça. O brasileiro está desesperançoso, não acredita no futuro, porque o cara que combateu a corrupção, o cara que ousou desafiar o sistema, hoje em dia é perseguido pelo que fez. Hoje em dia não pode confiar na justiça para lhe defender, para defender os seus direitos. Lucas, esse é o meu negócio, né? Porque o negócio é o seguinte, cadê os deputados e senadores de direita? Essa é a minha grande pergunta, porque eu admiro vários, eu conheço vários pessoalmente, mas eu cobro. E aí é o que eu digo, não adianta só ficar em rede social postando indignação. Tem que fazer. Foi unânime. Sim, tem que se mobilizar, tem que fazer alguma coisa. E quem que eu questiono? Porque eu vi a notícia, tá? A notícia é: mesa diretora da Câmara dos Deputados aceita por unanimidade a cassação. Aí teve político de direita que eu questionei, que fez parte da mesa diretora, que eu vi dando explicação. Não tinha nada para se fazer. Ali era só para declarar que ele estava realmente cassado. Mas se tem uma mesa diretora, se tem ali a notícia por unanimidade, o Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal, de direita, foi eleito por conservadores, e o Marcos Pereira, do Partido Republicanos, também eleito por conservadores, eles têm que se explicar. Negão, porque não adianta a gente ficar aqui falando, mas e aí? Tinham dois de direita nessa mesa diretora. Eu vou explicar pra você. Como que foi aprovado por unanimidade? Por que hoje os deputados, os políticos, só mostram indignação na internet? O Dallagnol é um criminoso. Sabe qual é o crime que o Dallagnol cometeu? Ele cometeu o crime de combater o crime. E isso no Brasil é o pior dos crimes. Você não, o que o sistema está fazendo hoje com o Dallagnol não é só com o Dallagnol. Ele está dando um recado para todo mundo, até para você, meu amigo, que não tem nada a ver com isso e está só na sua casa assistindo a gente. O recado é muito simples: não combata a corrupção no Brasil. O Dallagnol, junto com o Sérgio Moro, junto com toda a Lava Jato, eu tenho 43 anos de idade, pilhado. Eu sou do tempo em que vereador era tratado como rei. Eu sou do tempo que você não conseguia falar com o assessor direto do vereador. Você ia falar com o assessor do assessor do assessor, para um dia você conseguir falar com o assessor do vereador. A Lava Jato mudou isso. Eu sou do tempo em que político nunca ia preso, nunca. Empresário corrupto ligado a político, mesma coisa. Então a Lava Jato, o Dallagnol, junto com o Sérgio Moro, junto com toda a Lava Jato, sabe qual foi o crime que eles cometeram? Eles cometeram o crime de nos dar esperança. Eles cometeram o crime de fazer com que de deixar o povo brasileiro ver político corrupto sendo preso.
E isso, pilhado, é o pior dos crimes. Hoje o sistema tá pegando o Dallagnol e fazendo como se fazia lá nos tempos medievais, que é cortar a cabeça do fulano e colocar ele espetado na entrada da vila. Pra servir de exemplo. Ele tá servindo de exemplo. E não é só isso, Pavanato. Com o Dallagnol é pior, porque com o Dallagnol não é só tirar o cargo. Esquece a parada de tirar o cargo. Tirar o cargo é só o começo. Tem que pegar a cara do Dallagnol e esfregar no asfalto. Que é pro próximo juiz, o próximo procurador ter medo. Até o próximo agente federal ter medo. Até o deputado ter medo. Até o senador, olha o que a gente já falou aqui do Rogério Marinho. Vai ter medo. Carmelo Neto. A gente falou há pouco tempo. Já tem medo, negão. Porque você vê, você tem vários senadores de direita, que poderiam estar limitando o poder do judiciário. Por que eles não limitam? Porque a maioria tem rabo preso. Porque a maioria tem processos ali que são arquivados. Processos que podem ser desarquivados. E aí é o que eu digo, beira o absurdo, Alessandro, quando a gente vê que a decisão da justiça exige que o Dallagnol devolva dinheiro de diárias que ele recebeu na Lava Jato. Ou seja, os dias que ele trabalhou contra a corrupção, ele vai ter que pagar do próprio bolso. É pior não, tem mas vai ter de outros que nem tem nada a ver com ele. Mas ele vai ter que pagar. Tá tendo que pagar dinheiro que não tem nada a ver com ele. Negão, ele vai ter que pagar do próprio bolso por ter trabalhado contra a corrupção. E em cima do que você e o Pavanato falaram, eu postei isso nas minhas redes sociais, o negócio é o seguinte, o que eu sinto hoje? Eu, na época da Lava Jato, eu não estou entrando no mérito se teve exageros ou não, se tiveram exageros ou não. Se tiveram, eles têm que ser punidos. Mas o negócio é o seguinte, a Lava Jato, ela devolveu para o cidadão brasileiro um orgulho do seguinte, de saber que era o fim da impunidade de político corrupto no Brasil. Sempre os políticos, eles foram impunes, eles sabiam que eles iam fazer os maiores absurdos e não seriam presos, não seriam cobrados. Diante da Lava Jato, acabou a pouca vergonha. Eu falei, caramba, eu vivi para ver a pouca vergonha acabar no Brasil. Político corrupto está sendo preso. Político que desviou bilhões está sendo preso. Eu cansei de dizer que o Lula nunca seria preso. É isso. Eu cansei de dizer isso. Eu cansei de falar, gente, Lula nunca negão, vai o ser que eu quero preso, entrar, o que eu quero entrar, a situação que eu quero entrar é o sistema venceu. Venceu. Ou seja, tudo aquilo que a gente achava, agora os corruptos serão impunes, não vão. E não vão por causa da frouxidão de políticos de direita e, pra mim, do povo brasileiro. Não adianta ficar acomodado, ficar sentado no sofá e achar que isso é normal. Foi o que você falou, negão. Ah, mas o povo tem medo de ir pra rua. De forma pacífica não tem do que ter medo. O povo tem o direito de se mobilizar pacificamente pelo que ele acha certo. Porque se acomodar agora, como está acontecendo com o povo que realmente está com medo, e principalmente com os políticos de direita, acabou a brincadeira. Eles estão fazendo na cara de pau, eu falo sempre. O político é o que tem mais medo de chamar povo pra rua agora. Posso fazer uma justiça aqui? Esse é o que tá mais com medo de chamar povo pra rua. O Sóstenes Cavalcante, que era membro da mesa diretora, você pode criticar, não concordar com a postura dele e achar que ele tinha que apenas acatar a decisão da justiça. Mas pelo menos uma coisa ele tá tentando fazer. Ele tá tentando colocar lá, em regime de urgência, um projeto de lei que vai impedir que futuros mandatários sejam cassados por uma questão que já poderia ter sido resolvida anteriormente. Protegendo o mandato de outros parlamentares que poderiam ser cassados pelo TSE. Essa foi uma das negociações do Sóstenes para colocar em regime de urgência, então eu acho que também tem que se fazer justiça. Ele tá tentando fazer alguma coisa para impedir os abusos do judiciário, enquanto muito político não tá fazendo nada. Mas calma aí, mas o Sóstenes estava na mesa diretora. Sim. Ele podia ter apresentado um contraponto. Não vai ser unanimidade, não. Eu não sou a favor. Eu posso estar falando uma ignorância, eu não sei como funciona da mesa, isso. Eles só podem acatar a decisão. Na interpretação da mesa, eles não podem tomar uma decisão diversa. Então pra que tem a mesa? Mas se abstém. Então pra que tem a mesa? Eu, na minha opinião, se eu fosse membro da mesa e eu visse que houve um abuso por parte do judiciário, por que você vai acatar um abuso? Não faz sentido na minha opinião. Mas a interpretação da mesa é de que eles não poderiam divergir daquilo que já foi decidido da justiça. Mas aí a minha pergunta, pra que adianta a mesa diretora da Câmara dos Deputados se eles não podem interferir? Ou seja, a gente está dizendo que a Câmara foi atropelada pelo Judiciário. Exatamente. Que o poder judiciário tem mais poder que a Câmara. O artigo que dá esse poder, ele fala que é o seguinte, é simplesmente declaratório. Então, realmente fica até a mesa fica até castrada para fazer qualquer movimento. O artigo é bem assim: havendo uma decisão
Tribunal Superior Eleitoral fica somente a questão de homologação da decisão. Mas como você mesmo falou, podiam ter mas o Renan Calheiros uma vez foi alvo da justiça. Fizeram um mandado para caçar, se eu não me engano, o mandato dele na época, eu acho que era de presidente do Senado, alguma coisa assim, e ele não acatou a decisão. Ele não aceitou, deu uma polêmica na época, mas ele fez esse enfrentamento. Eu acho que os deputados deveriam ter feito, na minha opinião, eu acho. Mas também... Eu acho, eles não podem mostrar que eles compactuaram com isso. Também acho. Eles têm que mostrar que eles não são a favor. Eu sei que eu não tô aqui, eu sei que o que eu for fazer aqui não vai adiantar de nada. Mas eu vou me mostrar contrário. Eu não vou aceitar. Mas daí eu acho que assim, o Sóstenes não é o principal culpado nesse sentido. Porque o Sóstenes, ele pelo menos é um cara que tá tentando fazer alguma coisa. Você tem um projeto de lei dele. Quem hoje em dia tem coragem de legislar pra limitar o poder do judiciário? O Sóstenes tá legislando e colocando em regime de urgência, atuando para que isso aconteça. Agora tem outros parlamentares de partidos ditos conservadores, que inclusive tem lá no seu estatuto dizeres conservadores, que eles queriam votar, por exemplo, a favor de PL da censura, que era um PL que dava mais poder ainda. É que aqui no Brasil são poucos os partidos que você pode olhar e falar eu sou conservador ou eu sou de direita. É tudo fisiológico. Você é... Entendeu? Aqui é meio bagunçado. O que me assusta é que o Lula falou uma vez, ele tem muita razão. Os únicos partidos de verdade que você tem aqui no Brasil é MDB, PT e talvez PSOL, que ele ainda botou o PSOL meio pra baixo. O resto é meio aluguel mesmo. O PSOL foi aquela área radical do PT que saiu e foi pra lá. O que me assusta a gente vai ter uma direita forte. Porque é o que eu falo, me enganaram quando falaram, o Lula foi eleito, mas calma, porque temos maioria no Congresso, temos maioria na Câmara dos Deputados. No Senado, então, tá mais do que claro que não tem maioria coisa nenhuma, porque o Rodrigo Pacheco foi eleito. Acho que vai depender. O Rodrigo Pacheco é o presidente que é o garotinho do Lula, essa é a verdade. Ele elegeu só 15. Só 15, muito pouco. Eu acho que o problema dos deputados de direita é a questão da visão capitalista. Então, eles sempre vão legislar aonde tiver a sua base estendida. Mesmo que seja o governo dando recurso. Nós estamos vendo aí as movimentações das aprovações como estão rolando. O que é uma vergonha, certo? Se ele foi eleito para ser oposição... Para ser oposição, se ele foi eleito por conservador e ele está aceitando ser comprado por emenda parlamentar ou por recurso financeiro, ele é uma vergonha para o eleitor dele. Significa que nós voltamos 20 anos no tempo. Sim, assim, olha, tanto que quando nós fazíamos quando me perguntavam como ficava a análise do governo nesse novo parlamento, eu falei, vai ser difícil porque ele vai ter uma oposição muito pesada. Ele não vai ter facilidade de aprovação. Ele tá conseguindo. Ele conseguiu pôr o arcabouço, ele consegue pôr as coisas. Mas nisso eu tenho 2 pontos. Primeiro, a pressão popular, ela funciona. Porque, por exemplo, no PL da censura já estava ganho. O governo já comemorava, já cantava vitória. O que aconteceu? Desistiram de votar o PL da censura. Por quê? Mas também não foi uma vitória. Porque adiaram. Podem voltar. Deixaram o Lira adiar. E por isso que só vai jogar pra jogo quando tiver certeza. É isso. Ele praticamente falou isso. Mas aí que tá, se nós estivermos vigilantes, se houver pressão na rede social, de alguma forma, nós podemos limitar os abusos deles. Só que vocês falaram aqui de dinheiro, tal, parlamentar que recebe emenda. Mas não é só a emenda parlamentar que limita o poder desses caras. Cargo. Não, outras coisas também. Por exemplo, rabo preso. Parlamentar que tem processo na mão do judiciário e tem medo do processo andar. Isso é o que mais tem. Como ele vai enfrentar o judiciário se ele tem rabo preso? Como ele vai, de alguma forma, equilibrar os poderes, legislar nesse sentido? Mas se ele é inocente no processo e tem como se provar... Mas muitos não são. Mas aí que tá. Problema. Muitos não são inocentes no processo. Aí a gente vai pra Velozes e Furiosos quando Dominique Toretto falou que aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Você sabe quem eu culpo nessa história toda? Infelizmente são vocês que fazem os eleitores. Nós temos que mudar essa concepção de colocar sempre as mesmas pessoas, cara. É sempre... você pode ver, a renovação se dá pouca. A família Calheiros. Eu já vi várias pesquisas assim sobre a questão as pessoas não saberem o que faz um deputado federal, o que não faz ele vai lá e fala assim, eu vou votar no Lula, vou votar no Bolsonaro e para governador Tarcísio ou Haddad. Acabou. E o resto? Não me interessa. Mas eu não culpo. Mas eu posso te falar, Alessandro, a máquina ainda é muito forte. Sim. Eu acho que já tá mudando muito. Por quê? Porque hoje, a gente tem deputados, senador pouco, tá?
Mas a gente tem deputados que foram eleitos sem dinheiro. Sim, Sem dinheiro rede, nenhum. Sem essa podridão que tem de milhões em tá mudando campanha. tanto que você tem cara de esquerda Sim. sendo eleito assim. Por quê? Por causa das redes sociais, que é exatamente o que eles estão querendo calar. Eles querem calar a rede social, não só porque podem atacar, porque podem expor o que eles fazem, porque ela as redes sobe ou sociais, desce alguém. elas tiraram a hegemonia dos, às vezes não só dos corruptos, dos que têm dinheiro. É verdade. Porque hoje você tem aí o Palumbo, falou aqui o delegado Palumbo, eu fui eleito gastando R$1 por voto. Geralmente esses caras gastam R$300 por voto. Você teve Nicolas Ferreira, que é um fenômeno nas redes sociais, Carlos Jordi, também novo, André Fernandes, também novo, que tem voz nas redes sociais. Hoje a gente tem redes sociais fortes que estão acabando aos poucos com esse monopólio. Agora, você acha que vai ser fácil tirar monopólio dessa corja que tá lá há anos torrando dinheiro em campanha? Você tocou exatamente no ponto certo. Às vezes, exatamente. Às vezes as pessoas acham que é puramente uma questão ideológica e que é simplesmente a esquerda que quer censurar as pessoas, calar a opinião. Não. Isso é mais o PL da censura, ele é mais um ataque da política tradicional contra a nova política do que qualquer outra coisa. Quem apoia o PL da censura é o Centrão. É os políticos que não conseguem lidar bem com a rede social, que o tempo todo vem políticos tradicionais caindo para candidatos de rede social e o que eles fazem? Em vez da gente permitir que isso aconteça, já que vai me afetar, eu tento calar a boca dessa galera. Eu tento dificultar a vida dessa galera. Entendeu? Centrão, pra você que tá pensando assim, mas quem é Centrão? Centrão é aquele cara que você só vê ele 15 dias antes da eleição. Aí você vai ver ele em vidro traseiro de automóvel. Você vai ver ele quando você vai tentar entrar no mercado, tem um cara com panfleto. Quando você vai no ponto de ônibus, tem um cara com panfleto. É aquele carro que passa na sua rua gritando pra caramba. É o que vai pra onde tá interessando. É aquele cara que o panfleteiro dele, no dia da eleição, ele cata aquele bolo de panfleto e joga na rua. É o cara que ganha baseado em dinheiro. É o cara que precisa de mais dinheiro pra se eleger. Que é por meio do assistencialismo, da resolução de problemas, que é o oposto da política da rede social. Que é uma política ideológica. Você tem que ter conteúdo, você tem que saber se comunicar. Não é fácil lidar com as redes sociais. Então, um camarada que se sente desconfortável e não consegue se adaptar a esse cenário, o que ele faz? Ele quer limitar. Agora, vocês sabem o que eu acho que tá faltando? Até pra botar na roda. Eu acho que tá faltando a coragem na direita pra paralisar o trabalho. Tipo assim, tá bom, virou a pouca vergonha, vão querer caçar o Deltan Dallagnol? Todo mundo cruza os braços. Não é o que eles chamam de obstrução geral, obstrução total. Faz isso. Todo mundo cruza os braços e fala, ó, não vai passar nada desse governo. Não vamos deixar o senhor Lula governar. Só que é o que eu falo, pra mim tá faltando também a união dessa direita. Não adianta você ir pra rede social, postar fotinho do Dallagnol, dar força pro Dallagnol e não fazer por onde, porque esses caras que não estão fazendo hoje pelo Dallagnol vão ser os próximos de amanhã. Então eu acho que falta essa união da direita, não sei se vocês concordam, da obstrução total, você tem também... de não deixar nada passar. Fala assim, se começar a ter covardia, se tiver covardia, a gente não vai aceitar. Negão, é recente, mas precisa entender o mínimo de política. O nosso recente é 5 anos. Esses caras aí, mano, eles estão há 30, 40. Entendeu? Olha a carreira do Lula. Olha a carreira de um Zé Dirceu. Entendeu? Olha a carreira de um Palocci. Olha a carreira de uma Dilma Rousseff. Eu vou até fazer uma emenda que o deputado falou. Falou assim, o Lula é uma pessoa que não tem instrução, que não é inteligente. Eu falei, não, peraí. Inteligente ele é. Muito. Ele se elegeu... Não tem instrução formal, mas... Ele se elegeu 2 vezes, elegeu uma sucessora e se reelegeu agora. Ele elegeu Dilma Rousseff, mano. Sabe, 2 vezes. Porque elegeu uma, tá valendo. E conduziu o país... É, que tem níveis de inteligência, né? Não, mas... Eu acho que mais do que inteligente, ele é maquiavélico. Eu acho que ele é um cara que ele sabe planejar, ele sabe arquitetar e ele não tem vergonha de que seja imoral. Não, eu acho que isso também... mas será que inteligente... será que a gente pode considerar só inteligente? É imoral também. A gente tem uma cara que coisa... bota 1 bilhão e 700 milhões em um dia em jogo pra ter voto é imoral porque também. Porque é assim que o Brasil vem rodando há tanto tempo. Basta você ver aqui em São Paulo. Vamos pegar São Paulo. Se em São Paulo, entendeu? Em São Paulo, um político de direita adora dizer assim, eu não vou porque eu tenho medo. Não, você não vai porque você não é reconhecido. Não chega. O cara de esquerda, eu sei porque eu moro na vila. Quem aparece é o político de esquerda. Na maioria das vezes, quem aparece é o assessor dele. Entendeu? Ele aparece na hora de por exemplo, pista de skate nova.
pode crer que ali tem uma emenda ali do deputado, do vereador. A mesma coisa, é alguma coisa que tá precisando de não sei o que pro posto de saúde. O mato que já tá com 1 metro de altura. Entendeu? Porque aqui, quem mora aqui no centro não sabe o que é isso, mas quem mora na vila é comum. É comum você passar por um terreno, por uma Vila, praça. Como você diz, é comunidade. Isso. É comum você passar. Eu sou morador de Cidade Tiradentes, maior Coab da América Latina. Então, eu sei que quem encosta lá é o político de esquerda, né? E o político de centro. Isso é muito louco também. O PSDB tá muito na vila. Por que você acha que o de direita Entendeu? não? O de direita não, primeiro porque ele ainda não conseguiu. A gente ainda tem uma direita muito nova. A gente não pode olhar. Eu vou pegar aqui um eleito, o Nicolas, por exemplo. O Nicolas foi eleito agora, deputado federal, mas ele foi vereador, acho que por 3 anos. Entendeu? Ele é muito novo. Então, a arma ele tem 26 do Nicolas, anos. A arma do Nicolas é isso aqui, ó. 26 anos. A arma do Nicolas é um celular. Então tá muito novo ainda. Pra gente poder se estabelecer nesse jogo Negão, que já é mas jogado há os tanto novos, tempo, eles têm que ser rebeldes. Exato. Pra você ter um novo hoje, num ninho de cobra como se tem, os novos têm que ser rebeldes. Mas eles têm que se juntar. O Nicolas é esse exemplo do rebelde. Eu sei, mas eles têm que se juntar e cruzar os braços. Mas você falar assim, nada vai passar. Mas você tá querendo, tipo assim, você tem o Nicolas. Atitude. Isso, você tem o Nicolas, é o rebelde. Você tem o Gustavo Gayer, outro rebelde. Entendeu? Você tem uns o André Fernandes, outro rebelde. Jordi. Carmelo Neto, Jordi. Só que você tem uma galera que é o seguinte. Você tem uma galera que eu chamo de o político que fez um Bolsonaro. O que é o político que fez um Bolsonaro? É o político que você pergunta pra ele assim, irmão, o que você tá fazendo esse tempo todo? Não, eu fiz um Bolsonaro. Eu fui lá e fiz um Bolsonaro. Eu fui lá e fiz uma postagem sobre o Bolsonaro. Não, eu quero saber o que você fez de efetivo, tal. Não, eu fiz um Bolsonaro. Mas eu esse é o político que só se elegeu porque ele tirou uma foto do lado do Bolsonaro. Sim, mas eu quero muito cobrar. Esse é de direita. Eu uso até minhas redes. Esse é igual aos outros. Eu uso até as minhas redes pra isso. Só viu a vírgula. Eu quero cobrar essa união da direita. Porque não adianta pra mim fazer discurso em rede social. O discurso da rede social não vai devolver o mandato pro Deltan Dallagnol. Não vai. Tem uma resistência do poder legislativo contra os abusos. E daí a pessoa pode pensar, mas o Pilharo tá falando que tem que parar o país. O Brasil não. Muito pelo contrário. Quando você tem uma enfermidade, você precisa de remédio. E a agenda do atual governo é uma agenda de retrocesso. É de tentar atacar, por exemplo, o saneamento básico. É uma agenda que tenta tudo aquilo que foi conquistado nos governos anteriores retroceder. O arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, ele destrói, porque é um arcabouço que visa aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação é o quê? É mais imposto, gente. Então, tudo que esse governo vem aprovando até agora é uma agenda de retrocesso. Se os parlamentares reagirem, eles estão defendendo o país. Então não é só uma questão de opinião, não. É uma obrigação dos parlamentares de direita que estão lá de fazer essa oposição, de fazer esse enfrentamento, inclusive para fazer valer a tripartição do poder. O judiciário manda? Manda. O executivo manda? Manda. Mas o legislativo também tem sua voz. O legislativo também pode se posicionar e equilibrar as coisas. A gente tem que ver também, esses que eu tô falando, que tem muito cara que só foi eleito porque fez um Bolsonaro, ou seja, tirou foto, começou só a falar do Bolsonaro, surfou a onda, e agora tá entre os 30 que votaram pelo arcabouço fiscal. Foi muito legal o que você falou agora, porque assim, às vezes dá a impressão de vamos parar tudo, é parar o Brasil. Não, gente. Você tá vendo o carro ir de frente pro poste. Vamos parar o carro, não é porque você não quer chegar num lugar desejado. Isso é oposição. Entendeu? Isso é oposição. É oposição, exato. É o que eu falo. O PT sempre fez isso. Com o governo Bolsonaro. A esquerda sempre fez isso. Isso é oposição. Não tá acontecendo. A Glaze, por exemplo, no processo de impeachment da Dilma, catou os papéis da mesa. Olha o nível que ele chega. Ó, eu vou te falar, o que me revolta mais... Exatamente, é oposição. Não é trancar a pauta, é trancar a pauta. Oposição. Oposição. É oposição. Eu sou oposição ao governo, então eu vou reivindicar e vou parar. Não se vota, isso não vai entrar na pauta. No colégio de líderes não sai. Ah, não, mas peraí, vamos fazer um acordo. Mas é uma simbiose também, né? Tem que ter o apoio popular. Vai ter político lá dentro que ele não tem convicção nenhuma. É o que o nosso amigo falou. Ele tá lá porque ele surfou na onda do Bolsonaro, porque ele tem uma agenda, muitas vezes, de assistencialismo, e daí ele viu que era interessante colar no Bolsonaro. Mas esse cara, ele tem medo do eleitor. Ele tem medo de perder o eleitorado. Então, se ele sentir a pressão, mesmo que ele não tenha convicção nenhuma, ele vai fazer o certo.
É por isso que vocês que votaram nos parlamentares, verifiquem como eles estão votando. E cobrar. Fiquem atentos, Cobrar. cobrem. Não, e não só votando, não se posicionando. Cris, chega aqui, eu não te deixo descansar, porque eu quero falar o seguinte, eu vou levantar aqui alguns nomes e vocês me lembrem outros, de senadores que se dizem firmes ali, pela causa da direita. Vamos lá, Flávio Bolsonaro, Damares, Marcos Pontes, esse eu não vi. Desde as eleições eu não vejo o Marcos Pontes pra nada. Mourão. Depois das eleições. Mourão, Moro, a gente tem o próprio Marcos Doval, que muitos dizem, é maluco, tá bom. Mas também se diz é um cara firme ali de oposição. Marinho. A gente tem o Marinho. A gente já falou aí 7. Eu contei 10 outro dia. 10. Tem o Cleitinho. Cleitinho Também. muito bom. Já contei. São 4. Aí eu listei 10 outro dia, ao vivo no Linha de Frente. Se esses 10 senadores se unem e fazem uma mobilização para a limitação do poder do judiciário, ela acontece. Por que eu sei que ela acontece? Esses 10 tinham que trazer 3 cada um. Sim. Não. Eles Se os- sozinhos? Não, sozinhos. Se eles se mobilizam todos unidos, isso eu digo não porque eu sou um baita jurista, porque o Pavinato, que é o cara que eu respeito assim absurdamente com conhecimento jurídico, ele me falou, ele e o Bissoli. Se esses 10 param, se unem e exigem alguma coisa, eles conseguem. Mas todos juntos, unidos. E aí, a minha pergunta, cadê 10 de 80. os tá 10? Falta. Sim. Pelo regimento interno, pra travar. porque eles Sim. nunca estão totais. Eu já vi, é Sim. óbvio que é um outro exemplo. Mas aí eu me pergunto, eu já por vi. que a gente não vê? Por que a gente não vê essa eu já vi mobilização? aqui na Câmara Municipal, eu trabalhava com o Fernando Holliday, vereador aqui de São Paulo, eu já vi ele sozinho arrastar uma pauta a madrugada inteira. Ele sozinho, no plenário, colocando projeto, fazendo a obstrução, que são ferramentas legislativas legítimas. Então, se um vereador aqui em São Paulo, entre 55, consegue parar a pauta a madrugada inteira, imagina 10 senadores no meio de 81. Consegue parar sim. É isso que eu tô É te possível. falando. E eu listei 10. E aí que é a minha indignação. Porque o que me passa? Me passa que eles não querem desafiar. Me passa que eles não querem fazer o que o povo que votou neles espera que eles façam. Esses 10 que você listou não devem. Ou seja, a cobrança... Quando o cara... Tem não, eu processos. tenho uma teoria que é o seguinte. Quando o cara deve, a cobrança vem nele. Quando o cara não deve, a cobrança vem em quem está próximo a ele. Ou seja, vem em forma de dono de partido, vem em forma de alguém que está muito próximo a ele, a cobrança vai vir desse jeito. Porque esses que a gente teoria. falou, e aí é o que eu falo, por que não fazem? Será que é medo? Agora, a gente elege senador, a pessoa se elege senador, senadora, pra ter medo de fazer alguma coisa? Aí não adianta de nada o nosso voto, então. Então não adianta de nada. Porque a Câmara dos Deputados eu vejo atuando mais do que o Senado. O Senado, pra mim, que tá virando uma pouca vergonha. Câmara dos Deputados, eu vejo o Gaia tentando, eu vejo o Jordi tentando, eu vejo o André Fernandes tentando, eu vejo o Eduardo Bolsonaro tentando, eu vejo... Eu esqueci um quê? Eu vejo o Sanderson tentando. Eu vejo o Bibo Nunes tentando. Eu vejo, os caras tentam. Eles tentam, pelo menos. Agora, os mais poderosos estão no Senado. A gente precisava de um Senado mais corajoso. E tá me passando uma impressão de um Senado covarde, Alessandro. Também acho nesse sentido. E eu vi uma matéria outro dia sobre as emendas parlamentares para os partidos. E assim, os dois primeiros partidos eram base do governo, o terceiro, o quarto e o quinto não eram. E estavam com níveis altos de repasse de emendas parlamentares. Então, assim, ou seja, eram partidos de extrema direita. Mas você vê que existe um medo de retaliação dentro do Senado. Porque, por exemplo, um Mas não é senador... pra ter medo, é isso que eu Exato, não falo, Lucas. Mas um senador É pra ter combativo... Não dá pra ficar tendo medo Oposição do é tempo todo. oposição. Magno Malta, um senador Magno Malta, combativo. eu esqueci dele. Exato, Magno Malta, um senador combativo. Já tem processo de cassação. Já arrumaram um pretexto lá pra tentar cassar o mandato dele. Então, se eles se submeterem, aceitarem esse tipo de pressão, aceitarem esse tipo de perseguição e não reagirem de forma alguma, daqui a pouco eles vão te caçar com o mesmo jeito. Tem até aquele ditado, né? Negociar com jacaré é negociar pra ser o último a ser comido. Não dá pra negociar com essa gente. Você tem que fazer oposição, tem que ser firme. E concordo com você, Pilhado. Faz parte ter do oposição. trabalho do senador de enfrentar e, principalmente, quando se trata de judiciário, quem limita o poder judiciário? É o Senado. Agora, quem que vai determinar se o Zanin assume ou não a cadeira no Supremo Tribunal Federal? É o Senado. Então, eles têm um poder absurdo na hora de fazer esse tipo de limitação e não fazem. A Mari já fez o comunicado que o voto dela é não. Ah, é? Pro Zanin. Ela já comunicou, fez lá no Twitter dela, avisando tanto não só a imprensa, como a outros que forem
Perguntar é não e pronto, acabou. Mas, ó, agora uma pergunta aqui, tá? Vou fazer pro Negão primeiro, depois o Alessandro responde. A gente falou, o Lucas lembrou aí de forma brilhante do Magno Malta, que realmente era o senador que tava no linha de frente quando eu fiz essa cobrança indignada. Eu tava indignado. Porque eu falava, Magno, tá bom, eu tô vendo a sua indignação, mas a sua indignação não me adianta de nada. A sua indignação não me dá esperança nenhuma. O que me dá esperança é a sua atitude. O que vai ser feito? Ele ainda falou pra mim, pilhado, você tá cobrando só de mim. Você tá fazendo uma cobrança individual. Tem que ser uma cobrança geral. Eu falei, sim, mas é você que tá aqui. Qualquer senador que estiver aqui, eu vou cobrar também. E aí, é o que eu falo, pra mim, são frouxos hoje os senadores que não se mobilizam, porque tá mais do que claro, vai ser um por um. Já estão aí movimentando a cassação do Marinho, já estão movimentando agora a cassação do Magno Malta, vai ser um por um, vai cair um por um, como disse o Lucas. É igual negociar com o jacaré. Qual vai ser o último a ser comido? A pergunta é, qual vai ser o último a ser caçado? Então, se esses senadores não tomarem vergonha na cara e não se mobilizarem de uma vez por todas para exigirem uma limitação do poder do judiciário, a coisa só vai piorar, negão. Eles precisam ter uma coragem e tem que ser agora. O senador combativo também é o Girão. Acho que a gente não falou dele. Girão. Entra naquele ponto que eu te falei. Quando o senador não deve, quando o político não deve, alguém próximo a ele provavelmente deve. E esse alguém, às vezes, pode ser do próprio partido que ele tá. E aí vem a cobrança do dono do partido. A gente sabe que quem manda, no final das contas, é o presidente do partido. Entendeu? Até outro dia, antes da internet, a gente nem sabia quem era o presidente. Tirando o PT, que é o mais famoso, ou um PSOL da vida, a gente nem... Não era interessante pra gente. E hoje a gente tá tendo esse medo até que você tá falando, por causa dos donos de partido também, que ele tem o cara ali que tá muito próximo a ele, que deve, ou o próprio presidente deve. Até porque quem detém o mandato não é o parlamentar. É bom esclarecer isso pra quem tá assistindo. É o partido. O partido é dono do mandato. Então, se o partido expulsa um parlamentar por infidelidade partidária, o parlamentar perde o mandato. Não, menos o senador, né? O senador não perde. O senador não perde. No caso do senador, não. O senador mantém. Não, mas no caso dos deputados, o camarada perde o mandato. Mas aí a gente tá cobrando o Senado. Então não perde. Não, é verdade. A cobrança aí é pelo Senado. Essa justificativa tem. Ele não tem nem essa justificativa. Não, Mas ele tem a justificativa de quem está próximo a ele. Ele pode até não falar. Eu tô aqui, sou senador e tal, eu posso até não falar que o pilhado está próximo a mim. Mas tem alguém ali. Até pelo silêncio. O que você falou é muito certo. Marcos Pontes, depois da eleição... Nunca mais ouvi falar do astronauta. Na Lua. Mourão, tá na Lua, eu ia falar isso agora. Mourão, nunca mais. A própria Damares tá mais quieta. Então, eu entendo o lado deles de falar assim, não, negócio, a gente tem que tomar cuidado, tem que ser tudo muito em cima do regimento, mas... Porra, também vocês estão deixando a coisa correr solta. Gente, mas é o que eu falo também, Alessandro, me desculpa. Você se eleger senador da República pra ser covarde, você se eleger senador pra ficar fugindo de combate, aí é o que eu falo, porque me desculpa, quem é senador hoje, a gente sabe que tem muito contato. Muito contato. Então vai ser empresário, pô. Vai trabalhar com outra coisa que você vai ganhar até mais dinheiro. Agora... Não é um cargo fácil de chegar. É isso. Não, difícil, mas você querer... É isso. E você querer ser senador pra você passar como um nada. Pra você não fazer diferença nenhuma. Mandato de 8 anos. 8 anos, exatamente. 8 anos. E pra não fazer diferença nenhuma, me desculpa, cara. Você pra ser senador, você tem que querer fazer a diferença. Concordo plenamente. Eu acho que a questão de se posicionar... Existe o próprio regimento interno que se consegue... Eu trabalhei com o Major Olímpio na Assembleia... E ele tiveram que mudar o regimento interno porque ele parava as pautas sozinho. Tiveram que mudar o regimento interno para que ele não pudesse puxar o vice-líder ou líder para ele não travar as pautas. Tá vendo como é possível? Então existem ferramentas. Existe. E é interessante até deixar claro o poder de um senador. E o senador parlamentar, ele é um representante da população. O senador, ele representa o Estado. Ele tem muito mais peso, a opinião dele vale muito mais. Tem mais funcionários, tem mais estrutura pra poder trabalhar. E até o acesso pra falar com ele é impossível passar lá no Congresso. No Congresso você entra lá dentro, o deputado te leva lá pra dentro, você entra. No Senado você nem tem, geralmente, nem passa. O senador tem vários deputados ali debaixo da asa. Geralmente o gabinete de um senador não trabalha só pra ele. Eu mesmo estive ali no gabinete da senadora Damares e tal, e vi assim, o tempo todo outros deputados são influenciados por ela. Porque o senador tem esse poder não só de posicionamento, mas de influência. Então se um senador se posiciona, ele traz junto com ele vários outros deputados e gera um impacto enorme dentro do Senado. Aí você citou aí,
10. Mas a gente tem até mais senadores de direita lá dentro. Uns 15, 16. Não, seriam 34. Que me disseram seriam 34, mas é aquilo, Eu né? duvido. Firme, Os eleitos- firme.